Bom dia, pessoal, Tô morrendo de saudade de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, não é? É o jeito, por enquanto, ainda aí nas videoaulas, mas logo vai passar e todo mundo vai estar na sala, fazendo estudando bem direitinho, bem com um santinho, não é? Lembra que na aula passada a gente estava estudando, eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente já estudou. Estava estudando sobre as grandes navegações, a questão que a gente sabe, os pioneiros foram os portugueses, depois os espanhóis, e o objetivo principal deles, o que é que eles buscavam? Buscavam novas rotas para chegar ao Oriente e obter mais lucro, principalmente para pegar as especiarias. Lembra de especiarias? Em produtos caros e raros. O do maior exemplo que eu dei foi a pimenta, Nós vamos estudar agora o Oriente, Quando os portugueses, os europeus chegam no Oriente, eles vão explorar 3 regiões: Índia, China e Japão. Então, nós vamos dividir em 3 videoaulas. Essa aula é sobre a Índia, Vamos trabalhar os contatos comerciais entre Portugal e o Oriente, a primeira expedição, a segunda expedição e as diferenças religiosas, Laísa, no mínimo, uma hora dessa, está procurando a mensagem aí no WhatsApp, para estar conversando com Gabi, Bia e etc. Mas preste atenção, menina, ora. O Oriente. O comércio das especiarias estava nas mãos dos árabes, que compravam e transportavam as especiarias até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, que dominavam o comércio desses produtos na Europa. Sempre que falar quais as 2 principais cidades na Europa que, vamos dizer assim, tinha o monopólio, das especiarias, Gênova e Veneza. Portugal buscava um novo caminho marítimo por meio do Oceano Atlântico, evitando assim pagar os altos preços praticados pelos mercadores genoveses e venezianos. Cara, tipo assim, Guilherme? Eu tenho uma mercadoria, eu vou comprar de outra pessoa. Aquela pessoa já vai colocar o preço dela. Mas imagina, eu tendo a mercadoria, indo pegar diretamente, não precisar comprar de segundo, de terceiro, de quarto, quinto e assim vai. Eu vou obter o quê? Mais lucro, que era o principal objetivo de Portugal, Portugal, de besta, não tinha nada. O objetivo dele era o quê? O mercantilismo, acúmulo de metais preciosos. Lembra? A gente já estudou isso aí, galerinha. Então, o bom de história é porque vai dando continuidade. Quando você entende, fica super, Luiz, mais fácil de você ver o outro assunto, porque você vai lembrar, você aprendeu o que estava no capítulo passado. Então, os portugueses procuravam novas rotas, para comprar diretamente, pegar lá diretamente o produto. Não está comprando de outra pessoa que já tem colocado, vamos dizer assim, um impostozinho em cima do produto. Então, o que acontece? Portugal, que foi o primeiro, puxando os cabelos, tá doida, peste? Portugal, que foi o primeiro a investir nas grandes navegações, lembra o périplo africano, contornar o litoral da África para chegar ao Oriente. Lembra que foi nisso também que os portugueses e os europeus passaram a explorar a África, contornando, porque eles paravam as embarcações para consertar, para pegar água potável, que não ia beber água do mar, para pegar alimentos, e começaram também a explorar o continente africano. Mas, eles vão chegar à Índia. Então, Vasco da Gama chega à cidade de Calicut, na Índia, em 1498. Os portugueses não foram bem recebidos pelo Samurim. Tia, quem era o Samurim? Era o líder,
cara, de Calicut, era o chefe, né, da região, pois se sentiu ofendido com os presentes que recebeu da coroa portuguesa. Eu vou contar uma história para vocês, não é fuxico, mas é história, viu? Imagina, né? Os portugueses chegaram, Vasco da Gama chega na Índia e diz assim, olha, meu reinado é rico, riquíssimo, e eu trouxe oferendas, brinde para vocês. E vamos dar de presente. Meu irmão, olha aí, Ana Renata, quando os indianos vão receber o presente, balde, pote de mel, um monte de bugiganga. Os indianos se sentiram, foi ofendidos mesmo. Cara, como é que tu disse que teu reino é rico e tu vem me dar uma besteira de presente? Os indianos, eles têm uma adoração, certo? Por enfeites. E são coisas de ouro. Eles são cheios de ouro. Aí você chega, diz que seu reino é rico e me dá bugiganga. Né? Como é que seu reino é rico? Lógico, o Samuri se sentiu ofendido e ele está mais do que certo. Porque como é que você me dá balde, mel, chapéu e etc. Não, eu quero é ouro. Então, o que é que acontece? Eles não foram bem recebidos, né? Lógico, porque foram oferecer besteira para os indianos que estavam acostumados a receber ouro. Então, eles utilizaram de violência e forçaram o governante local a firmar uma parceria comercial com o rei de Portugal. Calicut foi bombardeada. Então, a primeira expedição, resumindo, a primeira expedição, ela não obteve muito sucesso. Por quê? Quando o Vasco da Gama chega lá, cara, tipo assim, oferecendo um monte de besteira, né, de bugiganga, o Samuri se sente ofendido e diz, não é assim não, vocês estão querendo aqui só o quê? Só pegar a nossa mercadoria. E ele estava completamente certo, enganado ele não estava, né? Já na segunda expedição, viu, Ian, meu amor, coração de Jesus 3 vezes, presta atenção, Ian, viu, Everton também, meu filho, né, presta atenção, criatura. Na segunda expedição, que fizeram para a Índia, em 1500, utilizaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Não tem aquele ditado, se não vai por bem, vai por mal? Foi o que os portugueses fizeram. Como eles viram que o Samurim, né, não ficou satisfeito com a presença deles, não estava querendo liberar a mercadoria como era para ser, né, a coroa portuguesa disse, não, na segunda não tem conversa não. Tem um ditadozinho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode entrar invadindo, matando, destruindo, o que for fazer. Mas vamos chegar lá, tomar posse daquele território. E lembra, feitorias, armazéns para guardar a mercadoria. A cidade de Calicut, lembra a primeira cidade que Vasco da Gama chega. Calicut foi o local de desembarque de Vasco da Gama e de seus marinheiros na primeira vez em que os portugueses chegaram na Índia, em 1498. No local, estabeleceram-se por meio da violência e forçaram um governante local a firmar uma parceria comercial com o rei português. Né? Portugal começou a se destacar. Né? Lógico, vai se destacar porque está obtendo muita mercadoria. Né? Então, mercadoria era lucro. Para administrar todos esses territórios, em 1505, criaram o Estado português na Índia. Portugal se tornou o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa, né? Especiarias. Só que a gente sabe que os portugueses, todas as regiões que eles passaram, a primeira coisa que eles encontravam eram povos totalmente diferentes do deles. Né? Eles encontraram na África, vão encontrar na Índia, na China, no Japão. Né? Na África, até então a gente viu que já a escravidão sempre existiu, mas não por cor. E surge a partir daí que os portugueses começam a ver os africanos como um povo inferior e a explorar. Né? E o pior de tudo, não respeitar as suas crenças, sua cultura, nem nada. Então, nós vamos ver uma diferença também na questão religiosa.
né, quando os portugueses chegam na Índia. Todo mundo sabe, que a gente já estudou, que o objetivo dos europeus era obter mais lucros, mais mercadorias, e eles tinham um objetivo religioso no meio dessas expedições, não é? Que eram o quê? Aderir mais pessoas ao catolicismo, por causa da reforma protestante. Então, preste atenção, né? Quando eles chegam na Índia, encontram duas principais diferenças religiosas. Além de estabelecer rotas e comercializar especiarias, as navegações tinham como objetivo expandir a fé cristã. A Igreja Católica tinha interesse nessas expedições, pois imaginava que assim poderia converter outros povos à fé católica. Converter os povos orientais ao cristianismo não foi uma tarefa fácil. Os indianos tinham religiões próprias, como o hinduísmo e o budismo. Não é? Então, eu preciso aprender, eu coloquei a maneira mais simples, a diferença entre o hinduísmo e entre o budismo. Lembrando que os portugueses pregavam o catolicismo, não é? A crença em um único Deus, monoteísta. Os hinduístas, né? Uma característica dos hinduístas é que eles acreditam em vários deuses. Vários deuses. Né? Então, tinha Deus para todos e os deuses eram muito representados em formas de animais, tipo um elefante. Né? Eles acreditavam na reencarnação, né? E no karma. Mas palavra-chave toda a vida que falar no hinduísmo é o quê? Acreditava em vários deuses. Né? O catolicismo acredita em um único Deus. O budismo, né, foi fundado por Buda. Né? Eles também acreditavam na reencarnação de seres humanos em outro corpo na hora da morte. Mas o budismo se destaca muito na questão da espiritualidade, né? Na questão do respeito, do amor, dos valores passados. Então, imagina aí, quando os portugueses chegaram, né, Alicia, e observaram duas religiões totalmente diferentes. Eles vão respeitar? Claro que não, né? Novas rotas, como a abertura do caminho marítimo para as Índias e com o sucesso financeiro das viagens de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, né, meu avô, Portugal decidiu ampliar as relações comerciais com o Oriente. Nas primeiras décadas do século XVI, os portugueses chegaram à China e o Japão, que serão cenas dos próximos capítulos, certo? Nós já estudamos a Índia, vamos estudar a China e o Japão. Então, toda a vida que falar portugueses na Índia, eles agiram com muita violência, né? Porque na primeira expedição não foram bem recebidos, né? Que eles queriam um tapete vermelho. Por que eles não foram bem recebidos? Eles ofereceram o quê para os indianos? Bugigangas. Na segunda expedição, os portugueses já não chegaram dando bom dia, né? Já entraram com tudo e saíram explorando. E o pior de todas essas expedições não era também a questão da exploração financeira, né, de impor, mas era o quê? Era também querer impor a sua cultura, é querer impor a sua religião. Ele não respeitava, né, os portugueses não chegaram a respeitar a cultura desses povos. Né? Então tá aí, pessoal, uma professora linda, né, como eu, né? Cuida, criatura, vai estudar, vai fazer as tarefas, não acumula nada não, pelo amor de Deus. Porque senão não vai dar tempo de recuperar a criatura divina 3 vezes. Viu, Ian? Vai fazer as tarefas? Um cheiro. Pronto, amor.